Evidentemente que essa questão de que o livro está sendo ameaçado por outras, né, pelo audiobook, pelo cinema, enfim, por todas essas novas tecnologias que vão surgindo e vão surgir cada vez mais e vão cada vez mais pressionar o livro, eu sempre me pergunto, né, se não será mais uma daquelas vezes em que nós vamos estar premidos por uma circunstância e o livro vai mostrar que ele é uma peça tecnológica realmente fantástica. Talvez seja a única coisa otimista que eu vou falar em toda a minha fala, do começo ao fim, em tanto tempo que vai durar, se foram 2 horas, talvez seja a única coisa otimista que eu vou dizer, é que eu acredito que o livro supera esses problemas todos. Agora, pensando especificamente no nosso trágico país, é curioso, porque o ano passado, depois de 5 anos que o mercado editorial estava diminuindo bastante, o ano passado houve um crescimento de 6% na produção e venda de livros, o que começou a parecer que nós iríamos dar um passo à frente em relação ao que estava acontecendo anteriormente. Só que, evidentemente, essa pandemia destruiu qualquer possibilidade de nós sermos otimistas em relação a isso, né? Esse 6% de crescimento também não se deve, eu acho, deve-se muito mais a um momento que nós estamos vivendo de extrema, que nós tínhamos chegado quase ao fundo do poço e evidentemente que esses 6% estavam sendo uma recuperação mínima, porque se você fizer no tempo, desde 2006, a retração do mercado foi de 25%. Ou seja, nós perdemos 1/4 do mercado editorial em pouco mais de 10 anos, né? Então, esse crescimento de 6% em cima do que vinha perdendo é muito pouco, né? E, curiosamente, isso eu acho mais interessante para a nossa reflexão, é que os livros técnicos, nesse período, tiveram uma queda de 41%. O único setor que cresceu, não é à toa, foi o de livros religiosos. O que vem a mostrar, pelo menos para mim, para onde nós estamos caminhando. Quer dizer, é uma coisa que eu tenho me batido muito, que um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando e vamos enfrentar daqui para frente, vai ser o fundamentalismo cristão, né? Eu não gosto de pensar, quando se fala em fundamentalismo evangélico, a mim eu não acho que seja o fundamentalismo evangélico. Para mim é o fundamentalismo cristão, porque mesmo dentro dos setores do catolicismo existem fundamentalistas também, que defendem exatamente as mesmas ideias dos fundamentalistas evangélicos. Então, não é estranho que o setor de livros religiosos tenha crescido 2% nesse período. Outra coisa, além da pandemia, né, que vem atrapalhar qualquer possibilidade de nós pensarmos em termos do mercado do livro no Brasil, confrontar esses outros setores, é o nosso governo, né? Ou desgoverno, para falar mais claramente, não é um governo, é um desgoverno, que, além de tudo, teve essa ideia magnífica de taxar os livros, né? Ou seja, nós já estávamos numa situação extremamente preocupante e com essa possibilidade de taxação de livros, isso vem ainda mais a comprometer qualquer tipo de crescimento nesse setor do mercado editorial. Por que isso tudo, quer dizer, como é que eu vejo a questão do livro no Brasil? Nós temos pouquíssimas bibliotecas públicas, nós temos exatamente 6.000 bibliotecas públicas no Brasil, que é o número de bibliotecas públicas que existem na Itália. Só que a Itália tem 60 milhões de habitantes e o Brasil tem 220. E, além do que, essas 6.000 bibliotecas, elas são totalmente mal divididas. Nós temos 1/3 das bibliotecas no Sudeste, ou mais especificamente São Paulo e Minas Gerais, praticamente.
Além disso, né, que além da falta de bibliotecas públicas, nós temos um índice de analfabetismo funcional enorme. Praticamente um terço da população brasileira acima dos 15 anos não tem condições nenhuma de fazer qualquer tipo de exercício no sentido de compreensão de texto, né? Eu acho que eu estou colocando alguns dados aqui que são dados que me interessam, porque eu acho muito interessante a gente pensar como que os outros países poderiam enfrentar isso. O Otávio está na França, a França tem uma tradição de leitores, né? A Europa, de uma maneira geral, tem uma tradição de leitores e nós não temos a tradição de leitores. E isso se deve, do meu ponto de vista, a uma questão muito curiosa, que é o fato de nós termos saído de uma população majoritariamente analfabeta, na década de 50, majoritariamente analfabeta, sem nenhum contato com qualquer letramento, e nós temos passado imediatamente para uma sociedade da televisão. Ou seja, nós não fizemos aquela migração, né, que outros países fizeram, a Europa fez, que é você sair de uma população alfabetizada e passar pela televisão, que era fatal que acontecesse isso. Então, a nossa sociedade, ela é uma sociedade do audiovisual, né? E essa sociedade do audiovisual, ainda para piorar tudo, tem uma elite que tem um profundo desprezo pela cultura letrada, né? É um profundo desprezo. Assim, a nossa elite, ela tem um certo orgulho de ser ignorante, né? Em todos os setores, quer dizer, a gente dificilmente encontra, basta ver, por exemplo, as plantas, né, dos apartamentos que são vendidos. Você olha lá nas plantas, nunca, em momento algum, mesmo que seja fake, tem lá um nicho para colocar uma estante de livro. Nada, nunca. Isso é absolutamente fora de questão. Ou seja, mesmo a nossa elite não tem nenhuma preocupação com relação ao livro, à cultura letrada. Aí eu fico vendo aqui, por exemplo, vários de nós, estamos aqui, o Humberto aqui, tem um monte de livros atrás dele aqui, o Otávio, estou vendo ali, tem um monte, várias pessoas aqui. Só que nós não somos um retrato, né, do brasileiro comum, né? Tanto não somos que nós estamos aqui um sábado à tarde, né, conversando exatamente sobre o destino do livro, né? Ou seja, nós somos uma espécie de seita que existe hoje no Brasil, uma seita de leitores. E só para concluir, não vou me estender mais que isso, eu quero ouvir o Humberto, mas só para concluir, me preocupa muito alguns pontos desses que eu coloquei. Primeiro, o crescimento absurdo do fundamentalismo cristão no Brasil, porque o fundamentalismo cristão, eu sempre lembro de uma frase de um escritor, Danilo Kiss, dizia assim que aquele que lê muitos livros busca o conhecimento, e aquele que lê um livro só busca a ignorância. E nós hoje nós temos optado, nossa sociedade como um todo tem optado claramente pelo obscurantismo, tem optado claramente pela cultura do ódio e pela cultura da ignorância. Então, isso é um aspecto que me preocupa. O outro aspecto que me preocupa é como os governos daqui para frente, eu não sei que tipo de governo daqui para frente vão enfrentar a questão, para mim, que é mais importante quando se fala de livro, que é a questão da educação, né? O Brasil tem um déficit educacional assim altíssimo. E não é só por conta desse um terço da população brasileira que é analfabeto funcional. É porque a qualidade do ensino que é oferecido no Brasil é péssima. Todos os anos, né, quando se faz o PNAD, o PISA, nós somos classificados entre os últimos do mundo, em todos, em ciências, em leitura, em matemática. Por quê? Porque realmente nós não conseguimos formar o professor. Tanto isso é verdade que quando se tem vestibular, assim, quando alguém
fala, eu vou fazer vestibular para letras, por exemplo. Fala assim, por que você não conseguiu passar em outro curso? Ou seja, nunca a ideia de alguém no Brasil escolher, por escolha própria mesmo, a profissão de professor, né? Isso não existe. Isso não existe, é impensável. Por quê? Porque o nosso professor, né, é hoje uma das piores coisas que pode existir no Brasil, em todos os sentidos. Né? Em termos de salário, em termos de respeito, em termos de possibilidade de exercer a sua profissão. Então, diante disso tudo, é como eu disse, eu ainda tenho otimismo em relação a como o livro em si, porque essa seita vai continuar, eu tenho certeza disso. Nós reproduzimos, né, os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, e eventualmente surge alguém, como eu surgi, que não tinha nenhuma relação com o livro, e eu me tornei um leitor, e eu conheço várias pessoas nas periferias que têm bibliotecas comunitárias, que têm nascido dessa ideia de que você, mesmo não tendo nenhum contato com o livro, você se pode se tornar leitor. Então, assim, isso eu acho que essa seita vai continuar no Brasil. Mas receio muito pelo rumo que nós estamos tomando, coletivamente. Né? Esse rumo da ignorância, da vulgaridade, da mediocridade. Vocês têm aqui em mim um pequeno ser humano que, desde sempre, é um cara que está às voltas com a palavra. Tá? E, claro, que eu gostaria de ser lido por muita gente, que eu gostaria de publicar vários livros, de ser traduzido. Morro de inveja benigna, do Luiz Rufato. Não é? Quando alguém diz que leu um livro meu, eu pergunto, foi você? Eu tenho certeza, na verdade, do valor enorme que significa escutar você. Eu tenho uma sorte enorme na vida, que foi ter sido seu interlocutor por toda a minha carreira, quase toda a minha carreira, e ter trabalhado com você, e ter trabalhado sob a sua chefia. E eu teria 1000 perguntas, eu vou fazer algumas. Eu acho que a questão aqui não é uma visão em perspectiva analítica sobre as contradições postas pela... E, de fato, eu assino embaixo do que o Rufato acabou de dizer, e nós vamos indo assim, mas eu acho que tem um fio, que é o fio da sensibilidade. E isso que nos falta muito quando a gente pensa, né? A ideia de que pensar inclui o sentir. Eu estava outro dia lendo uma pessoa que diz isso no século XIX, no comecinho do século XIX. Pensar inclui o sentir. E você falou aí, que sempre esteve envolvido com a palavra. Eu começo com uma pergunta ou duas. A primeira é aquele caso que você conta, que quando você leu pela primeira vez e tirou os olhos do livro e olhou para a paisagem, o mundo estava diferente. Acho isso muito impressionante. É uma coisa que eu te pergunto. O que é a leitura na sua sensibilidade? A segunda coisa que tem um pouco a ver com o nosso tema hoje, eu me lembro quando eu trabalhei na redação da Playboy, junto com você, mas nós trabalhávamos na parte cultural da Playboy, que isso fique bem claro. Você dizia uma coisa que me impressionou muito: o leitor não o é. O leitor não o é. Tem a ver com a palavra também. E eu pus isso no meu computador, a frase ficava passando, que nem aqueles letreiros do centro da cidade, ficava passando. O leitor não é. Quer dizer, o que comprava a revista não lia, era mais ou menos isso que se dizia. Você ficava muito impressionado com as cartas e o que elas traziam de manifestação cultural. E era um período muito interessante, porque também tínhamos aquelas coisas clandestinas dos autores fictícios, né? E
Inclusive, eu escrevi sob o pseudônimo de Fernando Solimões, que foi um nome que você inventou. Eu escrevi umas outras coisas como Gastão Carvalho, porque eu achava que era um nome fálico. Mas eu acho que tudo isso, Werneck, eu estou, então, jogando dois temas. Tudo isso é matéria do mais alto valor. Tem a ver com sentir, tem a ver com uma fruição que é um compartilhamento de sensibilidade e informa muito diretamente o que a gente pode fazer e o que a gente pode esperar para frente. Então, eu deixo essas duas perguntas aí. A questão da leitura, quer dizer, essa epifania, né, dessa historinha que você contou, de fato, sabe? Eu diria para você que isso é uma coisa que acontece ainda. Quando eu abro um livro e me deparo ali com uma passagem que me transporta para uma outra coisa, com uma solução feliz, iluminadora de alguma coisa que para mim é sombra, não é? Eu sempre fui, assim, não quero ficar sendo aqui um cara autobiográfico, né? Até porque a minha vida não é tudo isso, para mim, nem para mim. Mas eu sempre tive essa fascinação da palavra, sabe? Claro, a palavra e seu uso utilitário, não é me dar um copo d'água, aquela coisa, mas também a maneira de você, a forma como você diz. Isso, para mim, sempre foi uma coisa fundamental. Eu acho que sempre fui um cara da escrita, da leitura. Eu acho que foi essa paixão que me julgou, né? Esse destino de escritor e de jornalista também. Eu comecei como ficcionista, escrevia pelos cotovelos, ganhava concursos. Num determinado momento, eu me afastei. É um episódio até assim duríssimo na minha vida. Houve um momento que eu desisti disso e fui para o jornalismo, que me deu muita coisa. Tá? Eu fui um jornalista involuntário antes de ser um jornalista apaixonado. De certa forma, eu continuo sendo. Agora, aos poucos, eu percebi que a maneira como o jornalismo, em geral, trata as coisas, a palavra, ali, o uso da palavra no jornalismo é uma coisa que nunca me satisfez, na verdade. E que essa certeza, aos poucos, ela foi me tangendo lá para o meu começo, já velho. Você entende? Assim, de que maneira eu posso me libertar do uso só utilitário da palavra. Então, bem tardiamente, eu caí na crônica. Eu acho que, nos meus últimos tempos de jornalismo, eu fui um cara que estava buscando alguma coisa. Sabe por quê, Eugênio? Porque quando eu leio uma coisa, eu quero ver alguém atrás daquilo. Sabe? Eu quero ver uma pessoa ali atrás disso. Não me interessa muito aquela notícia seca, aquela coisa que a Folha de São Paulo pôs bastante em moda. Não é um jeito bem descarnado de você dizer, mas não me interessa. Eu, quando leio uma coisa, eu quero ver, vamos ver o que é Eugênio Butti, vamos ver essa realidade pelo Eugênio Butti. Tal coisa por fulano, não é? Você, na minha opinião, você é o maior cronista vivo do Brasil. Eu fico esperando, tipo, aqui o horário da França, 3 da manhã da França, 3 da manhã do Brasil, perdão, 8 da manhã aqui na França, para a sua crônica do Estadão de terça-feira estar disponível para leitura, né? E aí, toda terça-feira, quando eu leio a sua crônica semanal, eu fico, caramba, esse cara é o maior cronista do Brasil.
aquele negócio me enriquece de tal maneira, eu fico tão feliz com as suas histórias. E acabou que você conseguiu fazer com que eu passasse a ver a crônica como uma forma superior de comunicação. A crônica, para mim, virou uma... Eu estou completamente seduzido pela crônica, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da crônica, da importância da crônica no conjunto da literatura, e se você concorda que é uma forma mais sedutora, né, de cativar as pessoas, de chegar nas pessoas, do que um romance ou um outro tipo de literatura. Eu queria que você falasse um pouco da crônica em si. O sempre foi um gênero muito menosprezado, muito subestimado pela crítica. O Antônio Cândido escreveu a melhor coisa que eu já li sobre crônica. Aliás, Luiz Rufato também tem um texto maravilhoso sobre crônica. Dizia o Antônio Cândido, ele lembrava, olha, ninguém vai ganhar um prêmio Nobel, ninguém vai traduzir crônica, não é? Mas eu acho, para mim é uma coisa maravilhosa. Eu fui criado, a minha formação literária, digamos, ela passou muito pela crônica. Eu sou de uma geração a qual, pela primeira vez, os professores de português no colégio aplicaram crônicas de pessoas que estavam vivas. Isso vocês não conseguem imaginar o quanto foi importante. Dia desses eu comprei um livro de português no meu tempo de colégio e fiquei abismado. A pessoa mais jovem que tem lá é Mário de Andrade, que nasceu no ano que eu nasci. Ele morreu no ano que eu nasci, o Mário de Andrade, né? Enfim, eu aprendi a ver que a crônica pode ser uma coisa tão boa, tão gostosa, tão iluminadora quanto um conto, um romance. E eu separo a crônica muito do jornalismo, ao contrário de algumas pessoas que acham. Nada me chateia mais, Eugênio, do que alguém dizer assim, a sério, não de brincadeira como você, o seu artigo não é um artigo. Sabe? Eu vejo a crônica como uma contramão dentro do jornal ou da revista. É o contrário do jornalismo. O jornalismo tem que ser objetivo e impessoal. A crônica tem que ser exatamente pessoal e subjetiva até onde possa, não é? Agora, é um tormento para quem foi jornalista, durante tantos anos, você sentar ali. Aconteceu aqui hoje de manhã. Eu sou tomado por uma infelicidade absoluta enquanto eu não consigo formular uma coisa. E tenho grandíssimas alegrias desproporcionais assim à eventual qualidade do que eu escrevo quando uma pequena sacada verbal, sabe, é capaz de me incendiar, sabe? Não é uma apoteose mental, não consigo explicar isso para vocês. Eu percebo naquele momento que eu estou fazendo ali uma literatura, sabe? E que eu estou julgando tudo que eu posso. O que mais você quer saber sobre crônica? Não, a influência de Otto Laro Rezende, os mineiros em geral, na sua vida de cronista, né? Olha, Rubem Braga, sem dúvida, Fernando Sabino. Fernando Sabino, eu acho que é um cara que hoje é um pouco subestimado, né? Maravilhoso você ver um cara resolver uma história em tão poucas palavras. Quer ver um teste com uma boa crônica? Seja aquilo uma historinha, seja uma reflexão, seja lá o que for. Tente você contar para alguém uma boa crônica de Rubem Braga. Você não consegue. Aquilo tem que ser dito daquela maneira, com aquelas exatas palavras, não é? E você percebe ali na boa crônica, você percebe, eu pelo menos, quando eu leio uma boa crônica, eu sinto que eu estou ouvindo uma pessoa que está sentada ao meu lado, ali no meio-fio, na guia, sabe? Claro que eu me beneficio muito de
de tudo quanto é coluna que sai em jornal. Aliás, Eugênio, os jornais hoje têm mais coluna que o Partenon, né? Então, eu leio uma coluna de economia, de esporte, política, de qualquer coisa, eu me enriqueço. Agora, aquele cara que está falando para mim, ele está em cima lá de um caixotinho. Ele está dizendo uma coisa importante, mas não tem esse vínculo de intimidade. Vocês observem que a pessoa, muita gente é levada a falar assim, o meu cronista. Sabe, é como, em alguns momentos, quando eu leio, sei lá, Antônio Maria, que é uma pessoa para quem eu gostaria de chamar a atenção de todo mundo, instalar aqui um alto-falante, mandar todo mundo ler o Antônio Maria, a impressão que eu tenho do Antônio Maria é que ele está falando aquilo só para mim, sabe? É uma coisa muito pessoal. Enfim, os grandes cronistas, para mim, os caras que me enriqueceram, continuam enriquecendo. Claro, Fernando Sabino, Rubem Braga, o Otto Lara Rezende, o Paulo Mendes Campos. Eu estou às voltas agora com esse portal da Crônica Brasileira. Você vê ali um mundo de coisas que saíram em jornal, que jamais chegaram a livro, e que são absolutas delícias. Aí eu penso no pessoal que subestima a crônica. Você lê, às vezes, uma coisa no recorte, porque aquilo não saiu no livro. Você tem um facsímile na tela do seu computador. E aquilo tem uma vida, aquilo continua inteiro, sem uma ruga, sem nada, sem um cabelo branco, sem coisa alguma. Muito mais, às vezes, do que um trabalho que tomou tempo de um romancista e está ali, sabe? Para mim, uma experiência, Otávio, maravilhosa é na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, de repente, eu encontrar em primeiríssima publicação uma crônica maravilhosa de Rubem Braga, que veio a ser um total monumento. Você olha do lado quais são os anúncios que tem ali, quais são os outros assuntos, e que nem o próprio Rubem Braga deve ter se dado conta de que aquilo tinha um destino maravilhoso. Sabe? Possivelmente ele estava na máquina de escrever e o estafeta do jornal ali esperando para ele entregar a coluna. Ele, peraí, já vai, entrega, e é uma coisa escrita na pedra. Duas perguntas bastante diferentes. A primeira é em relação ao digital, né? Eu queria ouvir vocês sobre o impacto do digital na questão da literatura, na questão dos livros, na questão do contato entre as pessoas e a literatura de forma mais geral, nos seus vários formatos. Mas aí eu estou falando do digital não apenas no fato das pessoas lerem, né, no computador, em outros dispositivos, mas nas várias decorrências disso. Então, no fato de que, por um lado, a gente tem muito mais pirataria, por exemplo, de obras, por outro lado, a gente tem um acesso mais facilitado a essas obras, a gente tem essa multiplicação de dispositivos, né, nos quais as pessoas podem ter acesso à literatura, e, por outro lado, o fato de o digital ocupar tantos espaços da vida cotidiana das pessoas também faz com que algumas dessas pessoas tentem optar pelo não digital, pela literatura, por exemplo. É daí que vem, por exemplo, a experiência da 451 impressa, que vira, para quem vive no mundo digital o tempo inteiro, para quem, como eu, cresceu sem nunca ter o hábito de ler jornal impresso cotidianamente, você receber uma revista impressa mensal e parar e tirar um momento para ler aquilo, vira uma experiência completamente diferente dos outros dias, dos outros momentos em que se está o tempo inteiro lendo no digital, né? Então, acho que tem uma série de processos que decorrem aí da chegada do digital que mudam essa forma de contato. E eu gostaria de ouvi-los um pouco sobre o que vocês acham disso, quais são as percepções sobre isso. Por outro lado, aí falando mais especificamente da fala inicial do Luiz, que eu acho que levanta pontos muito importantes para a gente pensar hoje, eu fico me perguntando também o que nós, enquanto produtores de conhecimento, né, e no caso de vocês mais diretamente, produtores de livros e de literatura, podemos fazer para aumentar essa cultura literária no Brasil, né? Porque me parece que isso é um desafio também, ou sobretudo, nosso, né? Então, é claro que tem uma série de coisas no Brasil que passam pela cultura não escrita, né?
e, portanto, não impressa, então, pela cultura oral, por uma série de outros conhecimentos que a gente precisa reconhecer, mas tem também um esforço de aproximação dessa literatura de uma grande parte da população que talvez não tenha, com certeza não tenha o hábito, com certeza não tenha acesso por conta do custo, mas que talvez também não se veja de alguma forma representada nisso. E criar essa representação me parece que é um esforço dos dois lados, tanto de quem produz quanto de quem consome. Então, queria ouvi-los um pouco sobre isso. Você coloca uma série de questões, na verdade, que são várias teses de doutorado, né? Eu vou tentar falar sobre uma ou outra questão. Uma delas que me interessa particularmente, que é a ideia de como que nós podemos atuar, né, no sentido de ampliar, digamos assim, a cultura literária. Eu conheço e participo de várias ações, digamos assim, não governamentais, no sentido de ONGs, mas que não são do governo, como as bibliotecas comunitárias. Inclusive, eu sou padrinho de uma biblioteca comunitária em Parelheiros, que eu alimento essa biblioteca lá, eu estou sempre em contato com os meninos lá, e que é uma experiência muito bacana, porque essa biblioteca é num cemitério, num antigo cemitério, que eu acho que deve ser uma coisa única no mundo inteiro, né? Eu acho que não deve existir outra biblioteca que seja num cemitério, né? Mas isso é bacana. Essa rede de bibliotecas comunitárias existe no Brasil inteiro e funciona, é uma coisa muito legal. Mas sinceramente, eu acho que é um esforço válido, mas se não houver uma política governamental direcionada para a educação e na educação direcionada para a cultura literária, esse esforço todo vai ser sempre um esforço menor. E vai ser sempre um esforço fadado àquela coisa de você caminhar, sabe? Chega num determinado momento, você se depara com um problema que você não consegue resolver. Então, assim, durante o governo Lula, e independentemente de discutirmos se foi bom, se foi ruim, não interessa isso aqui agora, mas durante o governo Lula houve algumas ações no sentido de ampliar um pouco esta ideia, né, de fomentar, inclusive com a compra de livros de bibliotecas escolares, com a compra de livros de bibliotecas públicas. Enfim, houve um esforço nesse sentido, né? Chegou um determinado momento que o Estado brasileiro era responsável por quase 50% do mercado editorial brasileiro. Né? Quase 50%, não chegava a 50%, não, mas era quase 50%. E com uma transparência muito grande. Agora, como eu disse, esse esforço foi num determinado momento, não foi nem durante todo o governo Lula, foi num determinado momento, porque já no final do governo, no primeiro governo da Dilma, esse problema já começou a se mostrar por causa da crise econômica. Então, esse é um ponto, né? Tem um outro fato, um dado que você levantou que eu acho muito interessante, me interessa profundamente, que é uma discussão muito longa, acho que eu vou resumi-la ao máximo, que é a questão de como que você faz com que as pessoas vão se interessar por literatura. E você falou em representatividade, né? Agora, veja bem, né? Esse é um paradoxo. Eu nasci numa casa em que nós não tínhamos nenhuma relação com o livro. Minha mãe era analfabeta, meu pai semi-analfabeto. Eu fui me interessar por livro de uma maneira absolutamente fortuita. Eu não era para ter lido. Depois, se houver oportunidade, até conto essa história. E eu, quando comecei a ler de uma maneira absolutamente caótica. Tá? Então, o que eu lia? Um dia eu li um livro de um autor russo, Anatoly Kuznetsov. No outro dia eu li a história dos Três Porquinhos. No outro dia eu li um livro do Marcos Rey. No outro dia eu li um Balzac. Ou seja, nada daquilo tinha a ver com a minha realidade. Eu não me sentia representado, em princípio, por nenhum daqueles livros. Só que tudo que estava ali era muito maior do que isso, porque era o humano. O humano, para mim, é o que é a representatividade. Entendeu? Então, essa questão de representatividade, de você se ver na literatura, é uma coisa que é muito complexa. É muito complexa. Porque, na verdade, talvez, o grande desafio da literatura seja esse, é que a representatividade se dá ou por espelhamento ou por estranhamento. Nas duas situações, isso é extremamente importante. Para mim, por exemplo, ela se deu
quase que totalmente por estranhamento. Ou seja, eu não me via naquelas pessoas, mas eu queria ser aquelas pessoas. Entendeu? Então, enfim, como eu disse, isso é uma questão muito complexa, eu estou resumindo ao máximo e, enfim, eu vou parar por aqui, mas eu acho isso. Eu tenho tido a experiência, eu tenho tido momentos de muita esperança quando convidam para ir a bibliotecas, né? Não com a assiduidade do fato, mas volta e meia me chamam e eu percebo, não me sinto portador ali de um fogo, de uma luz, mas eu percebo que existe ali uma oportunidade, existem pessoas ávidas por ouvir uma coisa, sabe? E que a gente pode e deve, sim, desempenhar um papel ali. Eu me lembro, assim, mesmo tendo nascido numa família remediada, uma casa onde os pais compravam livros para a gente, coleção disso, daquilo, Machado de Assis, fulano, Beltrano, né? No meu caso, faltou, e isso é uma coisa que hoje não tem remédio, né? Faltou um pouco de orientação. Faltou alguém dizer, olha, leia primeiro tal coisa, leia depois isso aqui, vai por ali, descubra tal coisa. A maneira como eu comecei a ler de verdade, assim, aos 11 anos, foi uma coisa muito doida. No meu colégio, chegou para mim um garoto lá e falou assim, olha, tem um livro aqui que tem sacanagem. E era tudo que em Minas Gerais, em 1956, não existia, você entende? Você não via um palmo de coxa, não tinha nada nessa ocasião. Então, ele passou para mim um livro chamado O Encontro Marcado, do Fernando Sabino. E eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi, gente, mas esse cara é irmão do Dr. Gerson. Dr. Gerson era um vizinho nosso, que foi técnico de basquete do meu pai no Minas Tênis Clube, morava ali do lado e tal. Olha, o irmão do Dr. Gerson escreve. E aí fui ler o tal do Encontro Marcado. E esse livro teve para mim uma importância enorme. Primeiro, eu li, tinha lá a tal da sacanagem, né? Assim, depois eu vejo que é quase nada, mas é numa fase da vida em que qualquer coisa te estimula, né? A segunda leitura já foi com um olho no jeito como o camarada contava. Aí tá, isso para mim é muito importante. Como alguém conta alguma coisa ali por escrito. Aquela coisa meio acelerada do Fernando, aqueles cortes, aquelas coisas embutidas uma na outra ali. Isso já me pegou. Na terceira leitura, os autores que ele citava. Citava o fulano, o Beltrano, o Unamuno. Eu lembro de Unamuno, gente. Eu tinha 12 anos. Eu fui na biblioteca pública, pedi um livro do Unamuno. Causou espécie, aquele fedelho pedindo um negócio. Peguei o livro do Unamuno, li o livro, entrou por aqui, saiu por ali. Li aquilo como um cupim. Eu atravessei aquele livro, né? E assim foi. Isso eu conto como uma ilustração do fato de que é muito importante que haja alguém, e a gente pode e deve desempenhar esse papel, que oriente mais ou menos. Vai por aqui, vai por ali. Hoje, a coisa é muito mais fácil, não é? Com a internet. Eu sou de uma geração, Rufato, que eu acho que você não pegou, eu acho que você chegou depois. Que você publicar uma coisa era um negócio dificílimo, sabe? Dificílimo. Onde você vai encaixar o seu conto? Onde você vai publicar o seu poema? E hoje em dia o sujeito faz e em seguida ele bota na rede, sabe? Hoje todo mundo tem uma oportunidade, tem um estouro da boiada aí, sem querer lembrar do nosso ministro, né? Tem um estouro da boiada. Se você quer dizer uma coisa, se você acha que tem uma coisa para dizer, você consegue, não é? Qualidade é outra coisa. Como diz Drummond, né? Passam gênios, talvez, entre as acácias, né? Mas é mais fácil hoje, sabe? Você se orientar, a informação circula. Na cidade onde eu me criei, que é Belo Horizonte, eu lembro que livraria era uma coisa para comprar
Era também papelaria, era para comprar coisa de aula, não é? As bibliotecas não eram coisas atraentes, não. Eu tenho, portanto, muita esperança, sabe? Quando eu vejo a moçada se desdobrando aí em sites, em blogs, em coisas assim, isso aí pode ser que saia daí alguma coisa, sabe? Pode ser que também não tem grande ilusão, para falar a verdade, né? Algum tempo atrás me perguntaram numa biblioteca dessa aí, porque não foi na biblioteca não, foi num outro auditório. Por que o brasileiro lê pouco? Eu falei, porque ele está escrevendo. Mas tem um pouco esse negócio, né? Mas eu acho muito salutar. Enfim, eu sou otimista em relação a isso. Não vejo razão para não ser. Celso, quer que você comente o Paulo Mendes Campos? Nossa, esse cara é primeiro, é um maravilhoso poeta, pouca gente sabe, ele foi um sujeito muito consumido pela necessidade de ganhar a vida. E a obra poética dele acaba sendo uma obra relativamente curta. Mas só uma coisa, Werneck, o Celso, eu achei que ele estava aqui, ele mandou o seguinte, a frase é assim, e é uma frase que você me disse uma vez na redação do Playboy, é assim: na carreira literária, a glória está no começo. O resto da vida é aprendizado intensivo para o anonimato, o ouvido. Isso é a pura verdade. Isso é a pura verdade. Você nunca mais vai ter aquela sensação de plenitude, de ficar na porta de uma oficina de jornal esperando sair a primeira coisa que você escreveu, a sua estreia tipográfica, né? Eu me lembro disso de uma maneira intensa, sabe? E naquele momento tudo te parece possível, né? Depois vem o embate com as palavras, essa batalha com as palavras, né? Essa coisa essa coisa duríssima, né, de se ajustar uma coisa que você está querendo dizer, se procurar a melhor expressão para aquilo, né? Mas eu queria falar de uma outra coisa que não foi perguntada aí não, e que para mim é uma coisa capital, talvez a coisa mais importante no escrever. É a propriedade que tem a criação de revelar coisas para você. Olha, qualquer coisa que venha depois, você entende? Você pode ganhar um prêmio grande. Eu ganhei uma vez um APCA, fiquei orgulhosíssimo de ganhar um APCA, mas isso aí não se compara com aquela coisa de, na adolescência, tinha um concurso de contos mensal do jornal Estado de Minas, em Belo Horizonte, e eu entrei uma vez com 2 contos e ganhei primeiro e segundo lugar. Não tem esse equivalente depois. Talvez você te dê bastante alegria gastar $1 milhão do prêmio Nobel, mas eu lembro que eu peguei aqueles 8.000 cruzeiros, se não me engano, né? E para pagar uma entrada de cinema, eu queria dizer para o cara, esse dinheiro aqui não é um dinheiro qualquer, é um dinheiro literário. É maravilhoso, Celso. Eu vejo que a memória é um fator assim, muito importante na sua escrita. Eu imagino que você tenha, assim, não sei, mais ou menos 1.500 caderninhos onde você anotou todas essas informações, porque eu não consigo imaginar uma cabeça onde caibam tantas memórias. Aí eu fico me perguntando se isso é uma coisa um pouco mineira, se isso tem... Porque, assim, a gente vê isso em muitos escritores das Minas Gerais. E tem uma coisa também que eu acho curiosa, que isso brota, né? Brota de uma maneira muito natural. E, voltando à história das Minas Gerais, eu fico me perguntando se tem alguma coisa a ver com aquela coisa bem mineira de contar causo. E contar causo é uma coisa que também... A história pode ser muito simples. O enredo, o plot, pode ser muito quase banal.
mas a maneira como se conta transforma, e no caso, em literatura, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu não sei se eu, primeiro, se eu sou tão mineiro assim. Eu costumo dizer que eu sou um mineiro assim meio desativado, né? Agora, eu vou te dizer uma coisa, Marisa. Na verdade, as histórias me interessam menos. As histórias me interessam menos do que o encantamento que possa haver nas palavras em que algo é contado. Isso sempre me fascinou. Eu me lembro assim que quando menino eu ficava assim, eu ouvia uma palavra, eu dava um jeito de aplicar imediatamente. Eu anotava. E para delícia do meu pai, né? Uma vez eu usei uma expressão, eu ouvi ele dizer a palavra diaba 4. Não sei o que é o diabo 4. Eu entendi aquático. Então, isso diabo aquático, durante muitos anos foi isso, né? Agora, sou sim um anotador, não sei se é uma característica de mineiros, não. O Rufato pode dizer. Aí, eu anoto, eu encho caderninhos e caderninhos, eu acordo, anoto uma coisa, e em geral, no dia seguinte, eu morro de vergonha. Não é morro de vergonha, eu vejo que aquilo é uma porcaria, mas eu já percebi, e sobretudo na idade que eu estou, que as coisas elas passam muito rápido. Se você não capturar, nem que seja uma ave de má qualidade, né? Você tem que pegar aquele passarinho e anotar. E às vezes, eu releio esses caderninhos, eu vou riscando algumas coisas, passo alguma coisa para o computador, sabe? De repente, você percebe que não é por acaso que te vem assim sabe, eu gosto muito de brincar com a palavra. Eu por escrito, eu acho que eu sou muito mais feliz do que falando, não é? Que eu gosto de sentir aquela palavra, sentir quase o cheiro daquela palavra, como é que soa aquele negócio, né? A maneira, insisto, a maneira de contar uma coisa para mim é às vezes até mais importante do que a coisa que está sendo contada, né? E hoje, assim, com a idade me deu uma coisa que é uma capacidade de deixar atuar a minha pessoa nisso, sem... Eu jamais serei um escritor famoso, não vou ficar rico, não vai acontecer nada disso, mas eu sinto grandíssimas alegrias na arrumação das palavras, Talvez porque eu me expresse com tamanha dificuldade, não só oralmente, não é? Eu gosto de submeter uma coisa que eu escrevo a uma leitura em voz alta. É uma coisa que funciona muito. O Eugênio deve se lembrar de como eu dizia assim, em redação, não é? Mas isso aqui não é feito para ser lido em voz alta. Sim, mas se soa bem, tem uma chance muito maior de ter uma qualidade. Depois, um trabalho de cortar. Né? Aquela todo mundo falou isso, escrever é cortar. Eu queria ouvir até o Rufato sobre isso aí, porque o estilo dele me parece uma coisa muito tratada, muito destilada para chegar nesse ponto. E, para mim, esse trabalho que eu chamo de soltar os cupins. É como se existisse uma madeira ruim que vai comer, que vai ser comida por esses cupins que você vai soltar, né? E cheguei a... Eu gosto, de vez em quando, de formular umas teoriazinhas, umas bobagens, tudo galhofa. Eu criei uma vez, numa dessas coisas de redação, uma teoria da Vênus de Milo. O que é a teoria da Vênus de Milo? A certeza que eu tenho de que uma coisa bem cortada, um texto bem cortado, ele fica melhor. Ele só tem a ganhar. Não é? Eu não sou um acrescentador, eu sou um cortador de coisas. E quando eu peguei a Vênus de Milo, porque ela não tem os braços, quem sabe os braços dela fossem horrorosos, ou mal feitos, ou disformes, né?
Enfim, então, assim, essa peleja com a palavra, para mim, é a coisa mais importante. Isso me dá uma alegria desproporcional à eventual qualidade daquilo que eu estou escrevendo, sabe? Me dá uma sensação de estar funcionando como eu devo funcionar, sabe? Uma coisa que, se existisse Deus, ele ia falar assim, com esse cara aí eu não preciso me preocupar que ele está funcionando direitinho. Assim como o relojoeiro está consertando o relógio, esse aqui, fulano, está fazendo o calçamento da rua, esse aí está fazendo o negócio. Eu sinto que é a minha coisa. Isso me dá uma alegria muito funda, sabe? Que eu acho que me ressarce das tristezas todas, sabe? Do sofrimento de se olhar para essa tela aqui, em vez de ver vocês aqui, eu ver um negócio branco e eu tenho que encher aquilo com letrinhas, não é? E no caso da crônica é interessante, porque quando você tem um bom começo, um começo feliz, é como se você tivesse um sarrafo no qual você botou um carretel para desenrolar uma coisa. Tem um negócio firme segurando esse carretel e aí vai, não é? Sobretudo a crônica, porque a crônica ela é uma conversa, então ela pode ir para lá, para cá, para lá, para cá, ela vai balançando. O importante é não descontinuar. A ideia que pode ser uma ideia, sei lá, até arcaica de texto, mas eu vejo o texto muito, para mim o texto, fazer um texto é muito você deixar uma coisa encadeada, sabe? Eu já disse milhões de vezes que eu, não tendo fé religiosa, eu tenho uma santa padroeira, que é a Santa Sherazade. Eu acho que quem escreve, eu não estou falando aí de Faulkner, não. O grandão, o grande escritor, não tem que se preocupar. Ele faz a garrafinha dele e joga ao mar e pega quem for capaz. Agora, essa raia miúda a qual eu pertenço, se eu quiser que a pessoa chegue ao ponto final, até para ler até o fim a minha irrelevância, eu tenho que seduzir essa pessoa. Tenho que seduzir essa pessoa para que esse sultão que está me lendo não me corte o pescoço, como aquele fez lá com as mulheres que passaram antes da Sherazade. Nada me dá mais prazer como troco do que alguém falar, nossa, mas que coisa gostosa. Sabe como? Ainda que essa linha não seja uma coisa assim, e ainda quando eu não saiba onde eu vou chegar. Sabe? Eu me lembro de uma coisa. Uma vez eu estava fazendo uma crônica sobre reforma da língua portuguesa, uma dessas aí, e eu não sabia onde chegar. Eu fui falando que eu, como Werneck, eu fiquei satisfeitíssimo de ver finalmente legalizadas 2 letras do meu sobrenome, fui, pá. E você vai chegando no fim agora. Eu estava no trema, né? O trema. Aí eu falei, não, eu sou a favor do trema, né? Poxa, pelo menos nos nomes próprios foi bom que eles mantivessem, né? Aí veio uma última frase, que era uma coisa assim, já pensou a Gisele Bündchen sem essas 2 coisinhas que ela tem em cima? Bom, eu escrevo todos os dias, né, e eu só escrevo pouquíssimo. Eu não sou um escritor, eu sou um reescritor, né? Eu passo o tempo inteiro meu, na verdade, para mim também a história não é importante, para mim é a ideia de que você vai pegar um fio de história que seja, e você então vai transformar aquilo ali em algo que você não sabe muito bem o que é. No caso da ficção, um pouco diferente da crônica, como eu disse, eu escrevo todos os dias, mas, ao contrário de você, Humberto, eu não anoto absolutamente nada. Nada. Não tenho, assim, nem esquema de livro. Nem isso eu tenho. Quando eu tenho uma história a ser escrita, eu passo muito tempo, por isso que eu escrevo pouco, né? Eu tenho poucos livros publicados,
Então, assim, eu passo muito tempo convivendo com os personagens, frequentando mentalmente os lugares que eles frequentam, tentando entender o que eles são, o que eles pensam, ou seja, deixando que aquilo seja inscrito no meu corpo. Ou seja, meu corpo, quando eu sentar para escrever, então, assim, se eu vou descrever uma cena, sei lá, que está calor, eu vou sentir calor, mesmo que seja frio lá fora, eu vou sentir calor. Se é uma cena em que, enfim, há uma paisagem melancólica, eu vou sentir essa paisagem melancólica, ou seja, o meu corpo é meu caderno de anotações, nesse sentido. E muito mais interessante, para mim, no caso, porque, assim, é ritmo. Eu tenho certeza que para você também é. Literatura, para mim, é ritmo. Então, assim, todas as noites eu faço, como você tem a Santa Sherazade, eu tenho, não sei qual santo que é, mas é um santo que eu peço todas as noites. Senhor, livrai-me dos lugares comuns. E por isso que eu uso muito o pai dos burros. E quando eu tenho dúvida, eu vou recorro a ele lá e falo, isso aqui é um lugar comum. Porque, para mim, literatura ainda, talvez eu seja antiquado, para mim, literatura é isso. Literatura é você contar uma história em que o envolvimento do leitor vai dar muito menos pela história, mas pelo como você está contando. Ou seja, não é o quê, é o como. E esse como, para mim, é fundamental. Por isso que eu passo, às vezes, eu costumo, você sabe, eu acordo 5 da manhã todos os dias e escrevo das 6 às 10h30 da manhã. Por isso que eu passo, às vezes, das 6 às 10h30 da manhã, sem escrever nada, porque eu embatuquei com a porcaria de uma palavra e que, se eu não encontrar a palavra correta para expressar aquela ideia daquela maneira específica que o personagem quer que eu esteja colocando naquele texto, eu não consigo ir para frente. Mas o achado é maravilhoso, né? Quando você encontra a palavra, a epifania. Assim, é um orgasmo. Mas é isso, isso. Eu acho que também eu concordo plenamente com você. Esse prazer do texto, que é algo que realmente... Talvez a única coisa que hoje me dê prazer de viver nesse mundo tão conturbado e tão problemático seja exatamente esse prazer do texto, não o meu, mas ler textos, como o seu, como o Otávio coloca lá. Ele não, a Renê coloca lá, ele traz o seu texto sempre ali para a nossa página, e de lê-lo, por exemplo. E de ler o Ricardo e outros. Queria te perguntar uma coisa, Rufato. Você, como ficcionista, a sua ficção te revelou alguma coisa que você não sabia? Ou você sentou ali para escrever o que você já sabia? Eu estou te perguntando isso porque o Fernando Sabino, eu lembro que numa conversa ele usou uma frase que me marcou muito, e essa eu notei correndo. Ele dizia o seguinte, com o escritor, está falando do escritor de criação, né? Ele escreve não porque ele saiba, mas para ficar sabendo. Ou seja, por mais que você faça um plano de voo, um romancista, um contista e até um cronista, de certa forma, tem uma cota de voo cego aí. Você queria contar uma coisa e vem outra. Isso te acontece? Eu só queria entrar aí porque não é só no escritor de ficção que eu acho que isso acontece, porque eu vejo muito isso na universidade. Em que sentido? As ciências exatas, as ciências biológicas, elas usam o texto de forma instrumental e de um modo muito legítimo. O cara vai ao laboratório, ele faz uma experiência, vê quantas gotas disso, que cheiro aqui do texto, ele vai para o papel e descreve o que ele achou, e como quem faz um inventário. Mas o pessoal das humanidades descobre coisas depois que começou a escrever. Isso acontece também. A pessoa começa a escrever uma coisa que ela até acha que sabe, e aí, escrevendo, você pergunta, o que você acha disso? Ele fala, não sei, ainda não escrevi. Ele precisa escrever para descobrir o que ele acha. É uma coisa que não é da ficção. Só isso aí. Desculpa a interrupção. É uma coisa da linguagem, né? A grande aventura da linguagem. Acredito que possa acontecer isso também, que aconteça isso com um pintor, com um músico, não é? De repente você acha que você vai por um lado, aquilo te leva para o outro, não é? Eu tenho uma fita aqui, que hoje é super manjada, uma fita que o Chico Buarque me deu, e que é o registro que ele fez da criação do Vai Passar.
o momento em que nasceu o Vai Passar. Vocês conhecem a história? Ele estava fazendo ele estava tentando consertar uma coisa numa música do espetáculo do Dr. Getúlio. Então ele pegou o violão, ligou o gravador e ficou ali tocando. De repente ele para, de uma hora para outra ele para, e aí ele envereda por uma outra coisa, como se de uma árvore, de uma jabuticabeira, nascesse um galho de goiabeira. E você percebe que ele está achando uma coisa, ele está tateando e procurando um outro negócio. Essa é a grande aventura.